Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos e nesse vídeo eu vou falar para você qual é o computador ideal para você programar, seja desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, jogos, você utilizar inteligência artificial. Eu vou falar aqui de várias configurações para cada área específica. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender qual é as melhores configurações aí. Para você que está buscando um notebook, um computador desktop, né, uma configuração nova, ou até mesmo fazer upgrade aí para começar a programar, para você saber qual que é a máquina ideal para você programar e não ter problemas. Nesse vídeo eu vou abordar sobre 4 áreas, que nesse caso é o desenvolvimento web, tanto front-end quanto back-end, o mobile, né, Android, iOS, multiplataforma, a parte de jogos, você quer desenvolver jogos, e também a parte de IA, automação, inteligência artificial, machine learning. Para cada área da programação, você vai precisar de uma configuração específica de PC. A minha ideia nesse vídeo não é indicar um computador X para você comprar, de uma marca tal, de uma marca Y. Ah, compra esse notebook, compra esse computador desktop, monta esse computador. A minha ideia é passar para você a configuração bruta. E com base nessa configuração, você pode comprar qualquer notebook ou PC de mesa que tenha essas configurações. Dessa forma, não tem como errar, porque eu não vou passar para você aqui marca de computador. Além disso, esse vídeo foi feito para 2 tipos de pessoa. Para aquela pessoa que já tem um computador em casa, seja notebook ou PC de mesa, e ela quer saber, né, se na área que ela vai atuar, se aquele computador vai atender, né, no desenvolvimento. Às vezes ela não precisa fazer nenhuma modificação e se precisar, ela pode fazer algum upgrade ou outro, né, de memória, de processador, e vai ter aquela pessoa que está pesquisando configurações para poder comprar um computador novo. Ela não tem computador ainda, ela está pesquisando configurações para já comprar um computador certo para programar. Ou, né, ela tem um computador muito antigo mesmo e ela vai montar um novo, ou vai comprar um notebook novo. Então vamos lá, pessoal, computador para programar. A primeira área que a gente vai abordar é a parte do desenvolvimento web. Então, a configuração que eu vou mostrar aqui vai servir tanto para o front-end quanto para o back-end. Quais são os requisitos mínimos de hardware que eu recomendo para quem quer desenvolver sites, tanto front-end quanto back-end? O que você vai precisar aí? Requisito mínimo, ou seja, é o mínimo que você precisa para conseguir trabalhar. Você vai precisar de pelo menos 4 GB de RAM. Processador, eu recomendo um i3 de 8ª geração para cima, até menos do que um i3 de 8ª, né? Um i3 de 2ª geração já iria funcionar. Mas aqui eu coloquei de 8ª geração para cima, porque é o que a maioria vai ter aí na sua máquina. Caso você tenha menos do que isso, vai funcionar também, beleza? Processador AMD Ryzen 3, qualquer geração, já vai funcionar tranquilo. Até se você tiver um FX, vai funcionar. Essa configuração aqui é para o Windows e Linux. Se você estiver utilizando o Windows ou o Linux, você precisa ter pelo menos aí um i3 ou um Ryzen, né, de entrada. Já vai funcionar. 4 de RAM, 128 GB de SSD. Eu recomendo que você utilize um SSD no lugar do HD. Por quê? Porque você só tem 4 GB de RAM. Então, caso você tenha uma máquina mais antiga aí com 4 de RAM, processador de entrada, né, um i3 antigo, ou até um Core 2 Duo, você provavelmente vai ter HD. Coloca um SSD, pega um SSD aí de 128 GB, pode ser SATA mesmo. Instala o Windows ou o Linux no SSD e a diferença de desempenho vai ser muito grande. Tanto para você abrir o navegador, né, para você testar a parte do front-end, quanto para você abrir o VS Code. As ferramentas que você precisa no desenvolvimento web é o quê? É o VS Code e o navegador. Então você vai precisar dessas 2 ferramentas aí. O navegador, ele costuma pesar um pouco, junto com o Windows, né? Então por isso que seria interessante você ter um SSD, porque ele vai minimizar essa abertura aí, justamente porque você só tem 4 GB de RAM. Então essa daqui é a minha dica de ouro. Para esse requisito mínimo aqui, eu recomendo que você tenha um SSD. Placa de vídeo, você não precisa para o desenvolvimento web. E para você desenvolver sites, tanto front-end quanto back-end, você pode utilizar tanto o Windows, o macOS ou o Linux. Qualquer sistema operacional você consegue desenvolver sites.
Essa configuração aqui do i3 e o Ryzen 3 é para o sistema Windows e Linux, legal? Caso você tenha um Mac ou você pretende adquirir um Mac, né, para programar web, você pode ter aí um macOS com chip M1. O M1 é mais que o suficiente para você desenvolver sites sem nenhum tipo de problema. M1, 4 de RAM, um SSD já vai funcionar. Esses são os requisitos mínimos. Caso você tenha essa configuração, você consegue trabalhar no desenvolvimento web. Se você tiver uma configuração inferior a essa, você vai ter muitos problemas, muitos lags. Eu não vou dizer que não vai funcionar, mas você vai ter muitos problemas. Com essa configuração aqui, dá para programar de boa, tá? Não é o melhor desempenho do mundo, mas dá para trabalhar com uma certa tranquilidade. Agora, se você quiser ter um desempenho 100% no desenvolvimento web, você não quer ter travamentos, você não quer ter problema, aí a gente vai para os requisitos recomendados. Eu recomendo que você tenha aí o dobro de memória, né? 8 GB de RAM. Com 8 GB de RAM já dá para desenvolver tanto front-end e back-end no seu 100%. O processador não mudou, continua sendo de entrada porque você não vai usar mais do que isso. Um Core i3 de 8ª geração para cima ou um Ryzen 3, tanto para o Windows quanto para o Linux. Para o macOS continua sendo o chip M1, é mais que o suficiente. Placa de vídeo não precisa e você consegue desenvolver tanto para o Windows, Mac ou Linux. Essa é a configuração para o desenvolvimento web, tanto front-end quanto back-end. Se você tiver essa configuração aqui, você consegue programar de boa. Aí você precisa ver se você já tem essa configuração, se você vai precisar fazer um upgrade de memória ou de SSD, ou se você já vai comprar uma máquina, já compra uma máquina com pelo menos 8 de RAM, né? E com processador legal aí, você não vai ter nenhum problema. Agora a gente vai ver a segunda área, que é a parte do desenvolvimento mobile. E no desenvolvimento mobile, nós temos o Android e o iOS. Caso você queira desenvolver aplicativos Android, a configuração aqui é diferente do desenvolvimento web, porque as ferramentas que você vai usar são muito mais pesadas. O VS Code é muito mais leve do que o Android Studio. E para você desenvolver aplicativos Android, você precisa do Android Studio. Aqui você não vai usar o navegador. Para você testar os seus aplicativos, você precisa de um emulador. Então, a configuração que eu vou passar aqui é para você desenvolver aplicativos Android, né, usando o Android Studio e testar o seu aplicativo no emulador, sem muitos problemas. Essa configuração é para você executar com um emulador de cada vez, porque aqui você pode executar vários emuladores simultaneamente, mas aí vai ficar cada vez mais pesado, beleza? Configuração para desenvolvimento Android nativo. Requisitos mínimos. Eu recomendo que você tenha pelo menos aí 8 GB de RAM. Então aqui não tem como você desenvolver aplicativos Android com 4 de RAM, 5 de RAM. É muito pouco. Vai travar, vai ser praticamente inviável. Eu recomendo, no mínimo, 8 de RAM. Processador continua sendo um processador de entrada, não precisa de um super processador, não precisa. Um i3 de 10ª geração para cima ou um Ryzen 3 já é mais que o suficiente. Aqui eu coloquei mais do que a 8ª geração, porque o desenvolvimento Android é mais pesado, pessoal. Então, nesse caso, eu recomendo aqui um i3 de 10ª geração para cima. Então, se você for comprar um computador, pega aí um processador da 10ª geração para cima. Já vai funcionar qualquer um. 11ª, 12ª. O importante é você pegar um processador pelo menos da 10ª geração. Beleza? 10ª geração para cima. Para o Windows e para o Linux, né? Caso você for pegar um Mac, você precisa ter aí um Mac com chip M2. Presta bastante atenção aqui, tá? Mac com chip M2. Esse aqui é o processador. Armazenamento, eu recomendo aí você ter um SSD de 240 GB, porque nesse caso o Android Studio e o SDK é um pouco pesado, então você vai gastar bastante armazenamento, né? Tem o emulador também. Então aqui eu recomendo mais do que 128 GB para você ter uma margem aí para você trabalhar. Pelo menos aí 240 GB. Se você quiser pegar mais, aí melhor ainda, beleza? Pelo menos 240 GB. E placa de vídeo não precisa. Você não precisa de GPU, né, para desenvolver aplicativos. Essa é a dúvida de muita gente. Precisa de placa de vídeo? Não precisa. Só com o vídeo do processador você já consegue trabalhar tranquilamente, tanto com o vídeo do Intel quanto do AMD, né? Você precisa ter um vídeo aí integrado, né? Pelo menos no processador. Sistema operacional você consegue programar tanto no Windows, macOS ou Linux. Qualquer
sistema operacional desse você consegue trabalhar com desenvolvimento Android. Esses são os requisitos mínimos. Se você tiver isso daqui, você vai conseguir programar com tranquilidade. Não vai ser a melhor experiência do mundo, mas dá para trabalhar, dá para criar aplicativos. Agora, se você não quiser ter problemas de travamentos, você quer ter uma margem muito melhor, aí a gente vai para os requisitos recomendados. Eu recomendo que você tenha aqui 16 GB de RAM. 16 GB é mais que o suficiente para você trabalhar com um emulador. Se você for abrir 3, 4 emuladores de uma vez só, aí você precisa de muito mais do que isso. Só que a maioria das pessoas não vai testar em 2, 3 emuladores de uma vez só. Vai usar um de cada vez. Então, 16 GB é mais que o suficiente. O uso de memória RAM ele vai aumentar conforme você vai colocando mais emulador. O processador continua sendo um de entrada, não precisa ser superior. Um i3 de 10ª geração para cima ou um Ryzen 3 já é mais que o suficiente, tanto para o Windows quanto para o Linux. Para o Mac, continua sendo aqui o chip M2. Armazenamento não mudou, 240 GB, vídeo não precisa, eu consigo rodar em todos esses sistemas operacionais. Essa configuração aqui é para você que quer desenvolver aplicativos nativos para o Android, utilizando aí a linguagem Kotlin, o Jetpack Compose, usando a IDE Android Studio. Agora, caso o seu objetivo seja desenvolver para a plataforma da Apple, você quer desenvolver aplicativos para o iOS nativamente, a configuração é completamente diferente. Tá vendo? Por isso que eu estou falando para você. Vai depender da área que você quer atuar. Por isso que é importante você assistir esse vídeo até o final. Caso o seu objetivo seja iOS, a configuração muda. Por quê? O iOS é um sistema exclusivo da Apple. Você só consegue desenvolver para a Apple se você tiver acesso a um MacBook. Ou um MacBook, MacBook Air, MacBook Mini. Você precisa ter acesso ao sistema operacional macOS. Se for um Hackintosh, você procura por fora. Nesse caso, eu vou passar aqui a configuração de um MacBook, beleza? Mas aí é importante você entender que você precisa ter acesso ao macOS. Requisitos mínimos aqui. Você precisa ter pelo menos aí um MacBook com 8 de RAM, processador chip M2, armazenamento, pelo menos aí 240 GB de armazenamento, SSD sempre, tá? E vídeo não precisa, porque nesse caso, no caso da Apple, não tem esse negócio de placa de vídeo. É tudo no processador aqui. E só dá para desenvolver no macOS. Não tem como desenvolver no Windows ou no Linux, porque é exclusivo do Mac. Então é importante você entender isso, porque às vezes você quer desenvolver para a Apple e você tem o Windows, você tem o Linux. Não vai funcionar. Com os requisitos mínimos, dá para você trabalhar de boa, sério. Porque o sistema da Apple, ele tem um gerenciamento de memória muito melhor do que o Windows, do que o Linux. Ele trabalha de uma forma muito melhor, O sistema, ele é muito casadinho ali com o hardware. Então, com os requisitos mínimos aqui, eu diria que dá para você programar tranquilo. Nem precisaria dos requisitos recomendados. Mas pode ter sim um pouquinho de engasgo dependendo do que você vai fazer. Coisa pouca. Então, assim, por isso que eu vou colocar aqui os requisitos recomendados. Caso você não queira ter nenhum tipo de problema, você quer rodar liso, sem lag nenhum, aí eu recomendo que você tenha aí, pelo menos aí, 16 GB de RAM, mais que o suficiente, tá? Processador chip M2, tá bom, não precisa pegar mais do que isso. Armazenamento, 240 GB, vídeo não precisa e o sistema é o macOS. Essa daqui é a configuração para o iOS nativo. Agora vamos supor que você queira desenvolver tanto para o Android quanto para o iOS, só que não de forma nativa, de forma híbrida, que é o desenvolvimento híbrido com React Native, Flutter, Compose multiplataforma. Nesse caso, eu vou recomendar para você o Mac. Eu sei que dá para desenvolver no Windows e no Linux, só que você não consegue testar a parte do iOS, só vai conseguir testar a parte do Android. Então, nesse caso, eu vou recomendar para você o MacBook do mesmo jeito, justamente porque você não vai conseguir usufruir do 100% do desenvolvimento multiplataforma. Obviamente que você pode desenvolver no Windows com React Native, com Flutter, e depois você pode testar no MacBook a parte do iOS. Só que, é claro, você vai ter que fazer essas gambiarras. Aqui eu já vou recomendar o computador Mac para você não ter nenhum tipo de problema. Requisito mínimo, no mínimo aí, 8 de RAM, chip M2, 240 GB, vídeo não precisa e macOS. Recomendado, 16 GB de RAM, chip M2, 240 GB, vídeo não precisa, macOS. Essa daqui seria a configuração para o multiplataforma. Essa configuração aqui é para o mobile, beleza?
Agora eu vou te mostrar a configuração para quem quer desenvolver jogos na sua máquina. Tanto jogos para celular, para computador, para Steam, para consoles, para outras plataformas. Geralmente, né, quem desenvolve jogos, quem vai para essa área de desenvolvimento de jogos, de games, desenvolve jogos tanto para computador quanto para celular. Pode ser que você queira desenvolver só para celular, aí a configuração é um pouco menor. Mas pode ser que você queira desenvolver para computador, jogos 3D mais realistas. Aí eu recomendo uma configuração maior. Essa parte é um pouco polêmica, é difícil de eu passar uma única configuração, mas eu consegui achar um equilíbrio. Eu vou passar aqui uma configuração que eu acho interessante para você não ter problema nenhum. Caso você queira desenvolver jogos mais realistas ou jogos intermediários, mais básicos, você não vai ter problema. Às vezes você quer começar desenvolvendo jogos 2D, jogos mais simples, e aí você quer partir para o 3D. Você já vai ter uma máquina que vai atender a todas essas configurações. Então, nesse caso, eu montei uma máquina aqui, né, uma máquina legal para você desenvolver jogos tanto 2D quanto 3D e jogos bem realistas. Eu me baseei nos motores gráficos mais pesados do mercado para você desenvolver aí para computador e também para celular. Requisitos mínimos aí. Eu recomendo que você tenha pelo menos uma máquina com 16 GB de RAM. Para desenvolvimento de jogos, é muito mais pesado do que aplicativo e site. Você pode ver que está tendo uma progressão aqui de requisitos. Por quê? Porque o desenvolvimento de jogos, de fato, é mais pesado. Então eu recomendo aqui pelo menos 16 GB de RAM. Menos do que 16, você vai ter problema, sabe? Não é recomendado. Mínimo 16. 16 já vai estar ok. Processador. Eu já recomendo um processador intermediário para você ter um gerenciamento ali, né, de memória, de processamento mais tranquilo. Então eu recomendo aqui, né, da parte da Intel, um Core i5 de 10ª geração para cima ou um AMD Ryzen 5. Já é mais que o suficiente, tanto para o Windows quanto para o Linux. No caso, para o macOS, né, para o MacBook, eu vou continuar recomendando para você o chip M2. Armazenamento, eu recomendo que você tenha pelo menos 1 TB de SSD. Por que SSD e não HD? Cara, não recomendo HD nos dias atuais, é muito lento, pessoal. O armazenamento faz diferença, né? O Windows é pesado, o Linux é mais leve, mas ainda assim eu recomendo SSD. E o Mac, né, não tem condições, tem que ser SSD. A minha recomendação mínima aqui é SSD, não adianta. E por que 1 TB? Porque o desenvolvimento de jogos é muito mais pesado. Para você criar um jogo, você precisa ter bastante armazenamento para você armazenar o seu jogo aí no seu computador. Se você tiver um armazenamento pequeno, pode ser que não dê conta, né? Você vai criar um jogo 3D mais pesado, enfim. É importante você ter um armazenamento legal. Vídeo, aqui é placa de vídeo, né? Eu recomendo que você tenha aí uma placa de vídeo com pelo menos 4 GB de VRAM, que nesse caso é a memória de vídeo. Aí você pode pegar de qualquer marca, Nvidia, AMD, desde que tenha 4 GB de VRAM. Pode ser da Nvidia, AMD, só não pegue uma placa de vídeo fraca, né? Pega uma placa de vídeo aí que seja pelo menos de entrada, né? Com 4 de VRAM aí. Eu consigo desenvolver jogos tanto no Windows, no Mac ou no Linux. É possível utilizar qualquer um desses 3 sistemas operacionais. Esses são os requisitos mínimos. Você vai conseguir desenvolver jogos 3D, 2D, não vai ser a melhor renderização do mundo ali, né? Mas vai dar para trabalhar com tranquilidade. Dá para começar e dá para criar jogos. Agora, se você quer ter uma configuração que você não vai ter dor de cabeça, tudo vai ser muito rápido, vai ser liso ali, você não quer ter nenhum tipo de... não quer perder tempo, quer ter a melhor configuração para jogos, eu recomendo que você tenha pelo menos aí 32 GB de RAM, o dobro de memória, né, para você não ter problema com nenhuma IDE, com nenhum motor gráfico aí. Processador, pode manter um intermediário que vai dar conta, tá? Se você quiser ter um i7, um i9, você pode colocar. Isso daqui é mais que o suficiente, tá? Um i5 de 10ª geração para cima, ou um AMD Ryzen 5, Windows e Linux, para o macOS, né? Eu já recomendo que você tenha um chip M3, ou seja, superior ao M2. Então, no caso aqui dos requisitos recomendados, chip M3. Eu estou me baseando aqui nos motores gráficos mais atuais. Eles pedem aí o chip M3 para você ter uma tranquilidade aí no processamento, tanto de processamento normal, né, bruto, quanto de vídeo. Armazenamento de 1 TB, placa de vídeo, né? Nesse caso aqui, da placa de vídeo, você só vai se atentar se você tem o Windows ou Linux, tá? Porque no Mac, você não tem como colocar placa de vídeo. Se você comprar um Mac, você vai se basear só no processador. Por exemplo, eu quero ter os requisitos recomendados
para o Mac. Você vai comprar um Mac, qualquer Mac que seja aí que tenha o processador M3. Pronto, você vai focar no processador e na memória RAM. Se a memória RAM tiver 32 GB e o processador for M3, já era. Claro que você olha o SSD, se o SSD é alto também, você não precisa se preocupar com o vídeo, porque não vai ter como você olhar essa parte aí. O processador, ele já vai fazer tudo para você. Então o vídeo aqui, você vai se atentar caso você tenha o Windows ou Linux. No caso do Mac, você tem que se atentar somente no processador, na memória e no armazenamento. No caso aqui do vídeo, né? Você que vai ter aí o Windows ou Linux, uma placa de vídeo com pelo menos 8 GB de VRAM, 8 GB de memória de vídeo, tanto a NVIDIA quanto a AMD. Então você vai procurar aí, né? No caso da NVIDIA, RTX, né? 4060, 5060, placas que tenham 8 de VRAM. A AMD, né? RX 6600. Você vai procurar por placas de vídeo com esse tipo de memória aqui. É bem mais pesado. Então, para jogos, você já precisa de uma placa de vídeo. Por quê? Porque você precisa renderizar, né, os cenários 3D, as texturas, as sombras, os gráficos. Então, no caso do desenvolvimento de jogos, não é só memória RAM e processador. Você precisa ter uma placa de vídeo. Diferente do desenvolvimento mobile e web, que você não precisa de uma placa de vídeo. Aqui, você já vai precisar de uma placa de vídeo dedicada. É importante que você entenda isso aí. Essa é a configuração para o desenvolvimento de games. E a próxima área da programação é a parte de IA, de inteligência artificial. Você que quer rodar, né, LLMs locais aí, chatbots locais para você desenvolver aplicações, criar automações, trabalhar com machine learning, com aprendizado de máquina, com geração de imagens, com geração de vídeo, geração de texto. Tem muita coisa que você consegue trabalhar com IA na sua máquina. Se você vai trabalhar nessa parte de IA, de inteligência artificial, cara, a máquina aqui, de fato, precisa ser o computador, a configuração. Quando a gente fala de inteligência artificial, de fato, é muito mais pesado. Então, você precisa entender que uma máquina básica não tem como. Para você começar a brincar com inteligência artificial, você precisa ter essa configuração aqui no mínimo. Vamos lá. Se você quiser aí, né, trabalhar com geração de textos, com as LLMs, né, e você pode colocar Llama, ChatGPT, tem vários aí. Geração de texto local, com até 8 bilhões de parâmetros. Geração de imagem, com qualidade baixa ou média de imagem. Geração de código, lento, né, vai ficar um pouco lenta a geração de código. Geração de imagem, um pouco lenta. E automação de tarefas, ok. Você precisa dessa configuração aqui. No mínimo, para começar com inteligência artificial. 16 GB de RAM, menos do que isso, esquece. Processador, você já precisa ter um processador intermediário, não pode ter um processador de entrada. No mínimo, um i5 de 10ª geração para cima, ou, né, um AMD Ryzen 5, tanto para o Windows quanto para o Linux. Caso você tenha um Mac, opte, né, pelo Mac Chip M2. Armazenamento de 1 TB, porque de fato, né, IA é pesado. Então, para o vídeo aqui, você vai precisar ter uma placa de vídeo, né, de 6 GB de VRAM. E precisa ser da marca NVIDIA. Pode usar AMD? Pode, vai funcionar também. Legal? Vai funcionar tranquilo. Mas NVIDIA tem muito mais desempenho com inteligência artificial. Muito mais. É tipo o dobro. Então, se você utilizar uma placa AMD, você vai perder muito desempenho. Não é que não vai funcionar. Precisa ser NVIDIA. No mínimo, uma placa de vídeo com 6 de VRAM. Se possível, modelo RTX. Mas funciona também com GTX. Você consegue trabalhar tanto no Windows, no Mac, no Linux. Com essa configuração, você consegue fazer o quê? Você consegue gerar texto através, né, de LLMs, né? Até 8 bilhões de parâmetros. Essa configuração é para 8 bilhões, tá? Mais do que isso, precisa ter mais configuração. Você consegue trabalhar com aquelas inteligências artificiais que geram imagens. Você tem várias aí, né? Com qualidade de imagem baixo ou médio. Vai demorar, vai ser um pouco lento para gerar, mas vai dar para gerar. Geração de código, para você que é desenvolvedor. E a automação de tarefas é ok. Com essa configuração você consegue fazer isso. Agora você quer realmente ser um entusiasta, você quer entrar de cabeça, quer trabalhar sério com inteligência artificial, aí você precisa ter uma configuração muito mais robusta. Aqui é para começar. É para começar. Aqui é de fato para trabalhar sério. Você que quer trabalhar sério e não quer ter problemas, eu recomendo aqui que você tenha pelo menos 64 GB de RAM, processador i9 de 10ª geração para cima ou um Ryzen 9. Então aqui o processador já precisa ser o melhor que existe, tanto para o Windows quanto para o Linux. Para o Mac é o M3, né, o chip M3 Pro.
Pode ser o Pro ou pode ser o M3, acho que é o iMax, né? Mas o M3 Pro já é o suficiente. Armazenamento 2 teras de SSD, ou pelo menos 1 tera, né? E placa de vídeo 24 GB de VRAM, NVIDIA, né? Então você precisa ter uma placa de vídeo com 24 GB de memória. Ou seja, provavelmente só as mais tops do mercado. 50, 90, 50, 80, 40, 90. Infelizmente, é muito pesado. O que mais pesa na parte de inteligência artificial é a placa de vídeo. Usa muita placa de vídeo, né? E também usa muita memória RAM. Você percebeu que memória vai muito, né? Processador também. Então você precisa ter praticamente tudo assim no máximo, né? Processador precisa ser o melhor, placa de vídeo precisa ser o melhor, memória precisa ter muita memória e tem configurações acima disso daqui ainda. Mas o que dá para mim fazer, Marcos, com esse computador? Bom, dá para você fazer praticamente tudo ali. Tem coisas acima disso? Tem, mas aí é só empresas bilionárias, né? Só, enfim, você não vai usar mais do que isso. O que você consegue fazer com essa máquina aqui? Você consegue gerar texto, né? Com as LLMs, até 70 bilhões de parâmetros, ou seja, muito mais do que essa configuração aqui. 70 bilhões, nossa, é muita coisa. Você consegue trabalhar com geração de imagem de maneira rápida, com qualidade alta de imagem, geração de código rápido, nível ChatGPT, naquela velocidade lá. E automação de tarefas muito rápido mesmo. Então, com esse computador aqui, você consegue fazer tudo, cara. Aprendizado de máquina, machine learning, cara, tudo que você pode imaginar dá para você fazer nessa máquina aqui. Então, essas são as configurações para inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento mobile, Android, iOS ou multiplataforma e desenvolvimento web, front-end e back-end. A configuração vai depender da área que você quer atuar. Aí você precisa procurar um notebook, um desktop ou montar essa configuração baseada na área que você vai atuar. Eu recomendo que você tenha pelo menos os requisitos mínimos. Se você tiver o mínimo, você consegue trabalhar. Se você tiver o recomendado, você vai trabalhar de boa. Entendeu como é que funciona? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!